Questão da PUC 2016 diz o seguinte, ó. Uma forma de gelar bebidas rapidamente consiste em preparar um recipiente com gelo e água e adicionar sal grosso ou álcool. A mistura assim produzida é denominada mistura refrigerante, pois atinge temperaturas abaixo de 0 graus e proporciona um excelente meio de gelar as latas e garrafas colocadas dentro dele. Sobre esse processo, afirma-se que 1. Uma mistura de gelo, água e açúcar pode ser usada como mistura refrigerante? Sim. Assim como o sal, o açúcar tem uma propriedade chamada crioscopia. Crioscopia. Essa propriedade nada mais é do que uma propriedade que permite criar uma solução, ou seja, o açúcar consegue se dissolver na água, e se dissolvendo na água, ele reduz, tá? Olha só, ele reduz o ponto de congelamento. O ponto de congelamento do líquido, fazendo com que o líquido possa, então, ser reduzido abaixo de 0 graus e ainda assim não estar congelado. Né? A gente cria ali uma bebida super gelada, né? Uma mistura refrigerante que permite uma melhor eficiência depois em gelar. Né? É assim que é utilizado também a ideia do sal para neves. Quando a gente coloca a neve em estradas congeladas, né, é mais fácil, o sal é melhor do que o açúcar para ser utilizado nesse efeito crioscópico. E basicamente a ideia é que quando a água vai ser congelada, ela vai assumir um retículo cristalino, uma forma de cristal, né, ela vai formar aquela organização. Quando tem o açúcar ou o sal dissolvido, essas pedrinhas, esses cristais de sal ali, açúcar, atrapalham a formação do retículo cristalino. E aí a água precisa de mais energia para conseguir solidificar. É por isso que então uma solução de sal, uma solução com água, consegue ficar gelada abaixo de 0 e ainda assim não estar congelada, né? Não estar no seu formato sólido, ainda está no seu formato líquido, mesmo estando abaixo de 0 graus, tá? Então sim, uma mistura de gelo, água e açúcar pode ser usada como mistura refrigerante, tá correto? 2. A temperatura de congelamento de água, a temperatura de congelamento de uma mistura de gelo, água e areia é cerca de 0 graus? Sim, porque a areia não é solúvel em água, ela não vai solubilizar. E como ela não vai solubilizar ali junto na água e o gelo, ela mantém a temperatura normal de congelamento, que é a temperatura de 0 graus. A temperatura de congelamento da água é essa, 0 graus. Ela só fica abaixo de 0 graus ali, né, a temperatura de congelamento, de solidificação, quando a gente consegue formar uma mistura ali crioscópica, né, quando consegue solubilizar a água e o açúcar sem ter nenhuma outra perturbação. 3. Uma mistura de gelo, água e álcool tem 2 fases e 3 componentes. Cuidado! Uma mistura de água, gelo e álcool, nós teremos 2 fases, uma gelo sólido e a outra a água líquida, tá certo? A outra água líquida, então temos gelo e aqui nós temos nada mais do que água mais álcool, que é a parte líquida. Então nós temos 2 fases e 2 componentes, porque o gelo e a água é um componente só. Então nós temos o componente água em estado sólido e líquido e um componente álcool. Então 2 fases e 2 componentes, não são 3 componentes. Então está errado e está errado. 4. A adição de sal grosso ao gelo com água proporciona temperaturas mais baixas do que a adição de sal fino com a mesma quantidade. O tamanho do grão, a granulometria não funciona, ou seja, não é ela que afeta essa questão da temperatura. O que afeta é a solubilidade. O quanto é solúvel ali e consegue se dissolver, né? Então o quanto o sal consegue se dissolver em água. Não seria grosso e nem seria fino. A ideia é a dissolução ali daquele soluto em água para a gente poder alterar ali a temperatura, o quanto que consegue reduzir a temperatura, tá certo? Então a adição de sal grosso ao gelo com água proporciona temperaturas mais baixas não está necessariamente ali correta, né? Então, opa, essa aqui está certa, né? Então, 1 e 2 está certa, essa aqui está errada, né? A 2 está certa porque a temperatura de congelamento é exatamente 0 graus, já que a areia causa uma perturbação, ela não é solúvel em água. Então, 1 e 2 está correto, o gabarito é letra A.